Capítulo 3. Em primeiro lugar. O eixo central. A felicidade e o sucesso conjugal giram em torno de um eixo central. A esposa saber que ela vem em primeiro lugar na lista de prioridades do marido. Ela quer ser a parte mais importante da vida dele, e ele deve se esforçar para fazê-la se sentir assim. O marido deve aproveitar cada oportunidade para mostrar que a esposa vem em primeiro lugar. Ele sempre deve mostrar que a ama mais que a qualquer outra pessoa e que ela é a prioridade, e suas ações devem estar de acordo com suas palavras. Quando ela precisa de algo, ele corre para fazer. Quando ela abre a boca, ele escuta como se ela fosse dizer coisas mais importantes do mundo. Quando a esposa vê que o marido faz de tudo para agradá-la, sentirá que vem em primeiro lugar. Esse sentimento lhe dará uma enorme alegria, força e vitalidade. O marido é o que, ao final, se beneficia com todos esses sacrifícios que faz pela esposa. A retribuição dela é 10 vezes maior do que o investimento dele em fazê-la sentir-se a número 1. Lista desnecessária. O princípio de vir em primeiro lugar abrange toda a vida de um homem e sua mulher, como mostra o seguinte exemplo. Um jovem casal me procurou para que eu ajudasse a resolver suas diferenças. A esposa leu uma longa lista de reclamações sobre o marido, escrita num pedaço de papel. Primeira reclamação. Sempre que ela precisa do marido em casa a uma determinada hora para poder ir a uma palestra, aula de ginástica, etc., ele chega atrasado. Apesar das promessas, ele nunca chega no horário combinado. Perguntei ao marido por que ele não conseguia ser pontual. Ele respondeu: Mestre, acredite ou não, desperdiço tempo, minhas horas extras no trabalho. É para o bem da minha esposa e dos meus filhos. Eu chegaria atrasado, sem um bom motivo? O que eu posso fazer? Sempre surgem coisas urgentes que precisam da minha atenção. Você está redondamente enganado, respondi. Sua mulher deve ser sua prioridade principal. Mesmo que seu negócio exista para o benefício dela, você não pode ter sucesso a longo prazo se ela não estiver feliz. As necessidades dela vêm antes de qualquer outra pessoa. Portanto, você precisa colocar um limite na sua hora extra. E se está trabalhando a mais para pagar dívidas, tem que limitar isso também. A melhor maneira de invocar a assistência divina para escapar das dívidas e dificuldades financeiras é fazer a mulher feliz. Todos os seus problemas acontecem porque sua mulher não é a prioridade principal. Até agora, tudo vinha antes dela. Ela precisava assumir o primeiro lugar na sua lista. Expliquei ao marido que o atraso crônico ocorre porque, para ele, tudo é mais importante que a esposa. Se ele realmente se importasse com a necessidade dela, chegaria à sua casa na hora marcada e voltar para casa pontualmente para que a mulher possa ir a uma aula de ginástica ou a qualquer outro compromisso. Isso não é suficiente? Ele deve fazer isso de boa vontade e com um sorriso no rosto. Com a lista de reclamações da mulher na mão, eu disse ao marido que todas as queixas dela giram em torno do problema central, de que ela não é prioridade máxima na vida dele. O item diz que ele a escuta, mas não tira os olhos do jornal. Outro diz que ele chegou atrasado e ela perdeu um casamento. Ele pediu que lhe buscasse uma encomenda de carne no açougueiro do caminho de volta do trabalho para casa e ele esqueceu. A necessidade delas estão sempre sendo ignoradas ou esquecidas. Estes acontecimentos são recorrentes porque ela não vem em primeiro lugar. A mulher ouviu minha conversa com o marido e sua expressão era de surpresa. Mestre, que olho!
Nem eu mesma sabia identificar o que me incomodava mais. Você conseguiu descrever meus sentimentos na mosca. Não aguento mais ser de segunda classe aos olhos do meu marido. Perguntei à esposa se algo mais a incomodava. Ela respondeu: nada. Se meu marido conseguir entender o que você resumiu em uma frase, toda a minha lista de reclamação será desnecessária. O oxigênio da mulher. Para entender o raciocínio por trás do princípio de considerar que a esposa vem em primeiro lugar, temos de entender que Deus criou a mulher de tal maneira que sua vitalidade vem do seu senso de dignidade. O rei Davi fez uma alusão a isso no Salmo 45, quando disse: toda a dignidade de uma princesa é interior, ou seja, a alma da mulher prospera por meio dos sentimentos de dignidade. Um desprezo à sua honra ou prestígio ou uma falta de respeito é como privar seus pulmões de oxigênio. Não pense que viver com uma mulher é o mesmo que viver com um amigo ou um colega de trabalho. Entre homens, o acordo mútuo de se eu estou bem com você, você deve estar bem comigo, funciona sem problemas. As regras para se viver com a mulher são diferentes. O homem tem de saber o que a irrita, como ela pensa, do que ela gosta e o que ela odeia. Mais que tudo, o homem tem que entender que honrar e respeitar são necessidades básicas da alma da esposa. Sem isso, ela sofre. A dignidade da mulher vem principalmente dos sentimentos de que ela é a coisa mais importante na vida do seu marido e que ela é amada mais que qualquer outra pessoa. Se o marido não consegue passar esse sentimento à mulher, eles não vão ser felizes juntos. Neste capítulo, ilustrarei o que significa fazer uma esposa feliz. Porém, mesmo que o marido faça um bom teatro e compre as recomendações deste livro, se ele não internalizar o sentimento de que a esposa vem em primeiro lugar, ela não vai ser verdadeiramente feliz. O inimigo está constantemente tentando destruir a harmonia conjugal de um casal. Mesmo que o homem aprenda a ser um bom marido, o mal está fazendo e tentará fazê-lo tropeçar o tempo todo. É recomendável, portanto, que o homem ore a Deus e peça ajuda para implementar cada ensinamento deste livro. Dedicar um tempo. Um casal me procurou com problemas conjugais. A mulher reclamou que o marido não tinha tempo para ela ou para os filhos. O marido disse que sua esposa, que a sua agenda estava cheia o dia inteiro e que isso não era culpa dele. O marido não tem tempo quando a família vem por último em sua escala de prioridade. O homem se coloca a carreira em cima do verdadeiro sucesso, a paz no lar. Racionaliza que se dobrar um tempinho no final do dia, ele dará mais migalhas à esposa e aos filhos. Mas como esse homem é batalhador e tem aspirações, todo o seu dia é direcionado à busca do que ele quer. Tudo. Jogar tênis com o chefe, jogar com um cliente, participar de uma reunião em outro escritório, tem preferência sobre sua sofrida mulher. O marido do exemplo escolheu os ombros e me perguntou, encolheu os ombros e me perguntou o que ele poderia fazer se estava ocupado em ganhar o seu sustento o dia todo. Respondi que sua pergunta mostrava que ele não fazia ideia do que eu estava falando. Se você percebesse que o maior sucesso na sua vida é a harmonia conjugal, e se você entendesse como é importante colocar a mulher em primeiro lugar, encontraria uma maneira de marcar alguns compromissos e dedicar à sua esposa o tempo que ela precisa. Mas se você chega a casa já com má vontade, ela vai ficar chateada, como se você não tivesse voltado. Você deve passar a ela a sensação de que ir para casa e estar com ela é o maior prazer que existe. Entre em casa com um cumprimento animado e um sorriso.
Quebre a rotina com um telefonema e diga como você está ansioso para revê-la. Muitos maridos fazem o que a esposa quer, mas não com sinceridade. Eles não querem brigas e discussões, mas a esposa está longe de ser a número um em sua vida. Neste caso, a mulher continua insatisfeita com o marido. Alguns maridos se justificam: eu faço tudo por ela e ainda assim ela reclama o tempo todo, ela nunca fica satisfeita. Verdade. Nem mesmo diamantes e cruzeiros vão satisfazer uma esposa enquanto ela não vir em primeiro lugar na vida do marido. Não seja pego de surpresa. Suponha que você esteja fazendo tudo certo. Você quer mostrar à sua esposa que ela é prioridade na sua vida, mas em um determinado momento você fica profundamente envolvido em alguma coisa e ela precisa de você. Pego de surpresa, você responde com impaciência e lhe dá a impressão de que ela é um incômodo. Daí em diante, considere que todos os seus esforços desceram pelo ralo. Agora você terá que trabalhar 3 vezes mais para consertar o estrago e devolver-lhe a sensação de que ela vem em primeiro lugar. Consertar o estrago requer muito mais tempo e esforço do que simplesmente dar atenção adequada quando a sua esposa precisa. Mesmo se você estiver ocupado com outra coisa, mesmo que seja importante, enquanto o marido não internalizar a necessidade de fazer a esposa vir em primeiro lugar, ele vai continuar a ser pego de surpresa em situações que revelam sua verdadeira prioridade. Para fazer a mulher se sentir como prioridade máxima, o marido tem de internalizar a necessidade absoluta de realmente tê-la como prioridade máxima. Quando o marido olha o relógio e reclama do tempo que tem de dedicar à esposa, ele acaba dedicando o triplo de tempo para apagar o fogo das discussões e das crises conjugais. Quando o marido atende aos pedidos da mulher com amor e dedica a ela tempo que ela precisa, ele tem uma paz construída que custou pouco investimento de tempo. E o contrário também é verdadeiro. Quando o marido não atende os pedidos da mulher com amor e dedica seu tempo de má vontade, ele passa por frustrações conjugais cujo dano exigirão um grande investimento de tempo e dinheiro para serem consertados. Proteja o seu investimento. Nenhuma mulher aguenta ser deixada em segundo plano. Mesmo quando o marido está se dedicando a alguma coisa que também seja importante para ela, como ganhar o sustento, assim que ela sente que algo é mais importante do que ela, a paz no lar se desintegra. Suponha que um homem seja um bom marido, atenda às necessidades da mulher e tente fazer tudo o que ela quer, mas ela não é feliz. Ele não atende o que ela realmente quer. Nesse caso, ele provavelmente foi reprovado no teste e em um momento crucial. Talvez ela tenha pedido um favor durante um jogo de futebol e ele a tenha ignorado sem querer. Isso é o suficiente para que ela se sinta menos importante que o time do São Paulo, por exemplo. Assim não dá. Ela quer estar em primeiro lugar o tempo todo, em todas as circunstâncias e em todos os lugares. Vejamos uma situação diferente. Imagine que a mulher sabe como seu marido é fã do futebol. Ela está cozinhando e ele está assistindo a uma partida semifinal do seu time. Ela corta o dedo enquanto prepara as verduras e chama o marido para ajudá-la a fazer um curativo. Embora tenha sido um corte pequeno, cuidado, isso é um teste. Proteja o seu investimento, não perca em um segundo tudo que trabalhou tanto para construir. Levante-se, mostre sua preocupação e coloque o band-aid no dedo dela. Mostre que, para você, o menor dos arranhões é motivo de preocupação. Se o marido passa no teste e da boa vontade corre para atender o chamado da esposa em qualquer circunstância, ela ficará realmente contente com ele. Não esqueça que atender às necessidades dela não é suficiente. O marido tem de ser carinhoso, disposto e rápido para ajudar a mulher. Se ele age por medo ou para se livrar dela e poder voltar à partida de futebol, ela vai sentir que não é prioridade máxima e o marido voltará à estaca zero.
grande lucro. Se a mulher sente-se que vem em primeiro lugar na vida do marido, ela tem tudo. Fica feliz e satisfeita e não precisa de ele segura em sua mão o dia inteiro. Ela o respeitará e lhe dará a liberdade para desenvolver a carreira, construir seu negócio, concentrar-se nos estudos ou ter sucesso em qualquer que seja a área de interesse. Se ele investir um tempo para dar-lhe a ela o sentimento de segurança de que ela é prioridade, ele fica praticamente livre para fazer o que quiser. Quando a mulher não tem essa segurança, o marido acaba investindo horas tentando acalmá-la. Um marido esperto percebe que qualquer investimento no casamento rende grandes lucros. Quando ele investe tempo e esforço para dar à esposa o sentimento e a segurança de que ela está em primeiro lugar, ele será bem-sucedido. A raiz. O princípio de colocar a mulher como prioridade máxima está enraizado na qualidade da sabedoria. Se você acha que seus presentes, tempo dedicado e esforço para agradar sua esposa nunca dão certo, é porque ela ainda não sente que vem em primeiro lugar. Se você não internalizar o princípio de que ela é a coisa mais importante da sua vida, não importa o que você faça ou quanto gaste, ela não vai estar satisfeita. A mulher quer estar em primeiro lugar na vida do marido e por isso não aceita substitutos. As reclamações insignificantes que as mulheres fazem contra maridos são frequentemente expressões de frustração que elas mesmas não sabem expressar. Elas querem ser prioridade máxima e não são. Nesse caso, a mulher terá queixas do marido o tempo todo. Ela reclama dos seus atrasos ou que ele não ajuda com a louça, mas eis que ele começa a chegar à casa na hora e a lavar a louça do jantar e ela ainda reclama. Ele reclama que ela não tem dinheiro suficiente para os gastos da casa e ele dá mais dinheiro. Mesmo assim, ela reclama. Por quê? Enquanto ele não tratá-la realmente como prioridade número 1, ela continuará a reclamar, não importa o que ele faça ou dê a ela. Os ganhos espirituais e materiais do marido são indescritíveis quando ele chega à raiz do seu problema conjugal e passa a considerar a mulher como a pessoa mais importante da sua vida. As reclamações desaparecerão, assim como os pedidos triviais e as exigências pelo seu tempo. O marido sentirá o benefício da sua paz no lar e a proteção divina reforçada e terá sucesso em tudo que fizer. Assim, quando ele perceber que seu sucesso e fidelidade depende do sentimento de segurança conjugal, largará tudo para atender às necessidades dela. Problema de comunicação. O que muitos maridos não entendem é que a esposa não precisa amarrar o marido nas tiras do seu avental. Ao contrário, ela funciona muito melhor quando tem o próprio espaço e ela não está respirando no seu pescoço. A mulher não gosta de estar sob o olhar constante do marido, isso a deixa nervosa. Mas se ela sente que não é prioridade máxima, vai exigir que ele passe mais tempo em casa. Além disso, ela começará a ter listas de reclamações sobre ele. O fato é que ela não tem no que se basear porque não sabe expressar o que realmente está incomodando. Mesmo quando ele faz o que ela pede, ela não fica feliz. Naturalmente, o marido não faz ideia do que a mulher quer. Ele fica frustrado e pensa: poxa, fiz tudo o que ela queria e que mais que ela quer? Nada que eu faça é suficiente. Muitas vezes ele diz isso diretamente a ela, então começa a discussão. A fim de se justificar, a mulher procura outro motivo para reclamar, porque, mais uma vez, não sabe desverbalizar o que a incomoda. Ela está infeliz, mas não consegue identificar o que. Trata-se do clássico problema da falha de comunicação. A mulher tem queixas, o marido não entende as reclamações da esposa, os dois ficam chateados. Esse é o tipo de situação explosiva que pode levar a crises no casamento. Deus nos livre. Se o casal for um terapeuta, vai conseguir apenas um cessar-fogo até que a próxima briga aconteça. A única maneira de resolver o problema é interromper a espiral de reclamações, problemas de comunicação e sofrimento. É o marido
é o marido dar à esposa a segurança de que ela é a pessoa mais importante da vida dele. Antecipação. O marido bem-sucedido precisa de uma boa medida de antecipação. Por exemplo, imagine que a esposa peça 1 hora de tempo do marido para irem a um supermercado juntos. Ele reclama e recusa a oferta sem entender por que ela não pode ir sozinha. Ela se sente menosprezada, pois outras coisas são mais importantes do que ela. Com todas as reclamações e discussões, ela acaba perdendo 10 horas. Se soubesse antecipar a situação, ele teria dado à mulher 1 hora e se sairia vitorioso em todos os lados. O marido não deve insistir em ter razão. Isso leva a discussões que mostram que ele não valoriza a opinião dela, o que significa que ela não vem em primeiro lugar. Portanto, ele tem de deixar que ela esteja certa, que dê a sua opinião e tenha a sensação de estar no controle. Argumentos recorrentes são como um ácido que corrói o coração da mulher. Portanto, o marido deve orar bastante por humildade, empatia e compreensão, ferramentas necessárias para evitar discussões e dar a ela o sentimento de que ela é a pessoa mais importante da vida dele. É melhor ser sábio do que ter razão. Embora o marido saiba que é preciso ter a esposa como prioridade máxima, o mal está sempre buscando a oportunidade para destruir a paz no lar. Ele diz ao marido: dessa vez você tem de colocá-la no seu devido lugar. Ou não deixe isso passar sem dizer nada. Ou olhe o pecado que ela está cometendo. As reclamações aparentemente justificadas pelo mal são testes da sua purificação da alma para o marido. Em uma situação tão sensível, ele deve parar e pensar: Deus quer que eu aprecie a minha esposa e que eu a considere como minha prioridade número 1. Se eu a critico ou se discutimos, ela não se sentirá valorizada. Então, por que devo dizer que ela cometeu um erro? Isso não é o que Deus quer. Eis um exemplo de como rezar por assistência divina neste caso. Deus, Mestre do Universo, tenha piedade de mim, da minha esposa, dos meus filhos e de tudo que depende de mim. Faça-me entender que minha fidelidade, minha felicidade e sucesso dependem da felicidade da minha mulher, ou seja, que ela sinta que é a coisa mais importante da minha vida. Deus, tenha piedade de mim e coloque em meu coração uma abundância de amor pela minha mulher, um amor que seja maior do que qualquer coisa no mundo. Tenha piedade para que meu coração não me tente de maneira nenhuma. Ajude-me a suportar todos os testes que atravessam o meu caminho e que eu sempre coloque minha mulher e suas necessidades e aspirações e desejos acima de tudo. Que eu internalize que essa é a sabedoria divina, que minha mulher sinta que ela é realmente a parte mais importante da minha vida. Nesse ponto, você acrescenta suas orações de acordo com as suas necessidades e suas circunstâncias. E para teu marido será teu desejo. Nada pode competir com a justa posição da esposa como número 1 na vida do marido. Nem mesmo filhos, estudo de palavra, carreira, trabalho, hobbies ou o rabinho, guia espiritual do marido. O homem deve orar não apenas por sucesso no trabalho, mas também para que as suas atividades não diminuam o sentimento da esposa de que ela vem em primeiro lugar. Deus colocou na mulher um desejo de estar sempre no degrau mais alto da prioridade do marido. Diz a palavra em Gênesis 3,16: e para teu marido serás o teu desejo, e ele dominará em ti. Isso significa que o marido controla o ânimo da mulher. Ela só pode alcançar a verdadeira felicidade por meio da atenção, do amor e do respeito dele. Portanto, a mulher é totalmente dependente do marido. Por que Deus fez a mulher ser dependente do marido? Primeiro, desde que Eva tentou Adão e causou o advento da morte no mundo, antes do pecado não havia morte. Todas as mulheres são obrigadas a receber uma vitalidade do marido. Sem a atenção dele, a vida da mulher tem gosto de morte.
Muitas vezes, vemos que a mulher pode ter tudo: diamantes, ouro, carreira, fama, posição social e reconhecimento, mas se ela não tem o amor e o respeito do marido, a vida tem gosto de cinzas. Ela não tem alegria, nada pode substituir o tratamento super VIP que ela precisa receber do marido. Segundo, Adão foi criado com poderes imortais. Seu pecado o reduziu ao nível de um simples mortal. Portanto, todos os homens são impelidos a reduzir a sua própria importância por terem de cuidar da esposa, antes de cuidarem de si mesmo. Isso inclui oferecer empatia, consolo, compreensão e um ouvido disposto a escutar. Significa também sacrificar os seus próprios desejos pelos desejos dela, assim como respeitá-la, protegê-la e sempre ficar ao lado dela contra qualquer outra pessoa. A necessidade de o marido dar tanto à esposa possibilita a retificação necessária da alma, ou seja, a eliminação da arrogância, da tendência inata de cuidar de si mesmo primeiro. Em um nível esotérico, trata-se da retificação do pecado de Adão. Quando o homem subjuga sua vontade à vontade da mulher, ele elimina da alma a atitude herética de achar que tem poder supremo. Isso abre caminho para a purificação da alma e a santidade, a aquisição mais elevada com que ele pode sonhar neste mundo. O marido que subjuga sua vontade à da mulher evita sofrimento conjugal, discussões, dores de cabeça e sentimentos ruins. Com a harmonia conjugal, ele fica livre para dedicar seu tempo e energia a qualquer atividade. Reza, jejum, a humildade o ajudam a alcançar esses objetivos. Terceiro, como Adão deu atenção a Eva no pecado, o marido deve dar atenção à mulher, mesmo que isso vá contra a sua vontade. Como um primata. Amor, respeito, devoção, dedicação, empatia, consolo, compreensão e disposição para escutar não são suficientes para fazer a mulher se sentir prioridade. O marido deve acrescentar palavras gentis e elogios frequentes, dando-lhe a sensação de que ela é a melhor, a mais bonita e a mais esperta. Segundo Zohar, Adão elogiou Eva dizendo que todas as outras mulheres pareciam primatas se comparados a ela. Esse é o modo de como o marido deve falar da esposa, decoração e tudo mais que a esposa faz. Ele tem de demonstrar que ninguém jamais poderá substituí-la. Então, sua posição como prioridade máxima nunca será ameaçada. E se ela se sentir ameaçada de alguma maneira, ele deve tranquilizá-la. Isso requer sensibilidade e agilidade. Ele se percebe que ela está se achando inferior com relação a qualquer outra pessoa, ele deve imediatamente convencê-la do contrário. Educação. Manter o sentimento de que a mulher vem em primeiro lugar é uma condição necessária para a paz no lar. Se o marido se lembra disso, ele se poupa de sofrimento e dores de cabeça. Esse princípio é especialmente importante com relação à educação das crianças. Às vezes, a mãe perde a paciência com os filhos, podendo reagir com raiva, voz elevada ou até mesmo um tapa. Esse é um teste difícil para o marido. Se ele defende as crianças e não a mãe, a fúria dela aumenta, ela concluindo que ele coloca as crianças acima dela. E no momento em que sente que não está mais em primeiro lugar, não há mais paz no lar. A compaixão do marido pelos filhos oprimidos é uma das armadilhas do mal. Neste caso, a compaixão pelos filhos é crueldade contra a esposa, porque ele foi compassivo com eles e cruel com ela. Resposta é simples: os filhos são mais importantes para ele. Pare e pense: a mulher grita porque está infeliz? É claro que não. Uma mulher feliz é uma mãe paciente e disposta. Sua impaciência mostra que ela não está feliz, pois seu marido não lhe dá o que ela precisa. O sentimento de que ela vem em primeiro lugar, mesmo com relação aos filhos. Em vez de apoiá-la e ajudá-la a construir a sua autoconfiança, o marido desavisado faz o oposto quando a repreende e defende os filhos.
Ele prova que ela é a sua frustração e a insatisfação são justificadas, já que ela recentemente não vem em primeiro lugar. Compreensivamente, ela fica mais e mais furiosa e frustrada do que antes. Se o marido tivesse investido uma compaixão no lugar certo, na esposa e não nos filhos, ela se sentiria vitoriosa da seguinte maneira: primeiro, a mulher sentirá que o marido está do lado dela. A raiva teria diminuído imediatamente. Nesse aspecto, ele teria poupado os filhos da fúria da esposa. Segundo, situações assim são oportunidade de ouro para mostrar que ela é a pessoa mais importante da vida dele. Preferir a esposa aos próprios filhos é a prova máxima da lealdade dele. Ele sabe muito bem como o marido ama os filhos, então, quando ele a coloca acima deles, ela fica totalmente feliz. Esse é um dos maiores elogios que ele pode fazer a ela, porque suas ações falam muito mais alto que as suas palavras. Terceiro, quando a poeira baixar, o marido pode educar os filhos adequadamente. Ele pode dizer o quanto os ama e explicar a importância de ouvir a mãe em vez de aborrecê-la. Ele pode listar todas as coisas maravilhosas que ela faz por eles, muitas das quais eles não valorizam. Ele deve mostrar como a mãe deles é maravilhosa e como eles são felizes, e talvez concluir a conversa com uma história dos nossos sábios sobre o respeito aos pais. Uma cena de confronto entre mãe e filhos testa as prioridades do marido. Se o sentimento de que a mulher vem em primeiro lugar não estiver profundamente arraigado em seu coração, ele provavelmente passará nesse teste de fogo. Se o marido consegue internalizar a necessidade de fazer tudo para levar a posição da esposa acima de tudo e de todos, situações potencialmente explosivas como essa entre mãe e filhos não serão um teste para ele. Fica claro que, antes de qualquer coisa, ele tem de ficar do lado dela. Essa é uma forma de compaixão pelos filhos, pois quando a mulher está feliz, ela não deseja uma carga de raiva e frustração nas crianças. O pai compassivo. O pai é um modelo para os filhos. A maior influência é passada por meio do exemplo pessoal, quando ele demonstra excelentes qualidades, compaixão, paciência, clemência, humildade, amor e paz, as crianças seguirão no mesmo caminho. Nas casas em que o pai grita, ameaça e bate, a alma das crianças sofre danos inestimáveis. Por outro lado, quando é a mãe que tem o pavio curto, os danos causados são muito menores. Os filhos sabem que por trás dos gritos há um coração de mãe. O marido que eleva a esposa ao primeiro lugar em sua vida é também um pai compassivo. A mulher que sente que vem em primeiro lugar para o marido e cuja vida é livre de comentários e críticas, torna-se uma mãe calma e contente, que raramente elevará a voz para os filhos.